Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ebulição de Ideias. Eu sou o Cláudio Oliveira e eu tinha falado para vocês que eu ia gravar hoje sobre o socialismo, né? E depois sobre o capitalismo. Vai ficar para um próximo vídeo. Eu sou um bom político, fala e não cumpre, né? Vou fazer um vídeo até rápido, mas eu quero falar sobre o imperialismo. Você sabe o que é o imperialismo? Você sabe o que é o imperialismo estadunidense, europeu, o que eles fizeram e fazem com nós, pobres, latinos, negros, índios, indígenas, até hoje? Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Mas eu preciso falar um pouco sobre uma possível aliança, né, entre Brasil e Argentina, na ideia de uma nova moeda. E estão especulações que pode ser que nesse projeto, né, entre toda a América Latina e o Caribe, né, a região caribenha, que vai pegar vários países, entre eles Cuba, a ilha comunista, que não é comunista. Não tem nenhum país comunista no mundo e nunca houve. Temos países socialistas, eu vou falar mais sobre isso depois. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o comunismo, se você é novo aqui, dá uma procurada, tem pouquinhos vídeos, tá lá entre os primeiros. Eu falei um pouco sobre comunismo, eu falei um pouquinho sobre Marx, eu falei sobre Rousseau. Estou procurando aqui o meu livro, mas não estou achando. Eu ia falar que, cara, quem quer entender um pouco mais sobre o assunto precisa ler. E o meu livro... tá aqui, ó. Para entender um pouquinho sobre o comunismo, sobre o capitalismo e tal, eu recomendo muita leitura. Sim, vou recomendar Karl Marx. Sim, vou recomendar Karl Marx. É um livro enorme, bem grosso, mas vale a pena demais a leitura, viu? Para você entender o sistema econômico, quem era Marx, o que Marx vivia naquela época, o que não vivia. Eu escutei esses dias que me doeu na alma, me deu vontade de chorar. Uma pessoa disse que a melhor coisa que Marx fez foi morrer. Isso doeu na minha alma, porque Marx revolucionou o mundo com as suas ideias. Bom, vamos lá. Então, nesse projeto aí, para criar uma moeda única em toda a América Latina, caribenha, a princípio Brasil e Argentina, mas poderia entrar outros países, e aí seria muito legal. Eu torço demais para um bloco econômico forte, unido entre toda a América Latina e o Caribe, né? A gente coloca o Caribe, mas é toda a América Latina. O Caribe está dentro da América Latina, nós somos um povo latino-americano, tá? Os Estados Unidos, por exemplo, eles não têm a mesma origem que a nossa. Eles não têm a mesma formação. Nós somos um povo latino-americano. Eles têm uma formação de outros lugares, da Europa, por exemplo, como escoceses, como ingleses, tá? Tanto que você vai ver nos filmes e nas séries, você pode pesquisar sobre a colonização estadunidense. Lá foi um país colonizado para colonizar o país. E lá as pessoas já irem para morarem, ficarem e viverem e fazer de um país bom. Aqui não, aqui foi feita uma colonização de exploração. Não só no Brasil, em toda a América Latina. Vinha-se, pegava os produtos, né, a mão de obra, escrava, o ouro, o minério, as plantações, plantava-se e tudo, levava todo o recurso embora e aqui não ficava nada. Então nós somos um povo de toda a América Latina de origem exploratória, enquanto os Estados Unidos, né, os Yankees, são uma colonização diferenciada, né, não para explorar, e sim para povoar. É uma outra história. Eu vou dar um exemplo para vocês, para que vocês possam entender um pouco sobre o imperialismo, tá? Eu vou colocar para vocês aqui, nesse momento, tá? Nesse momento, uma imagem falando para vocês como que a França, por exemplo, no seu imperialismo. O imperialismo é você explorar outros países que estão fora da sua terra. Você explora outros países, como os Estados Unidos faz. Aqui vocês estão vendo a França. A França manteve, não sei, acho que 14 países da África dominando a sua cultura, língua, moeda, um monte de coisa. E olha que absurdo isso, até 2018. Eu não sei quantos ainda tem, mas acho que a França ainda tem colônia. Tem uma gente tem aqui em cima da gente, as Guianas Francesas. Esse nome não é ao acaso, não é à toa. O Haiti, se eu não me engano, que é o país mais pobre do mundo, não foi o país mais pobre do mundo à toa. Foi por causa de uma guerra, se eu não me engano, contra a França. Dá um Google aí sobre a história do Haiti, que você vai encontrar. Agora eu vou deixar para vocês aqui sobre os Yankees, a terra do tio Sam. Falando aí um pouco sobre o imperialismo, você pode entrar no Google e escrever sobre o imperialismo. Vai ter o Wikipédia, vai ter lá bastante dados também. Eu quero que vocês pensem no filme
Muitas pessoas estão falando que agora se o Brasil fizer uma moeda, se juntar com a Argentina, agora vai todo mundo virar Venezuela, vai todo mundo virar Cuba, né? Que coisa ruim todo mundo virar Cuba. Todo mundo poder ter educação, saúde, segurança, que horrível isso. A ideia que as pessoas têm de Cuba, já que eu citei Cuba, é que Cuba é um péssimo lugar. Cuba é uma ilha pobre, pequena, sem grandes recursos naturais, sem petróleo, sem gás, sem pedras preciosas, uma ilha pequena, ainda tem um azar, está do lado dos Estados Unidos, e o embargo americano, eu vou fazer um vídeo somente sobre o embargo americano, onde eu vou dar mais detalhes sobre isso, mas resumindo, o embargo americano, ele não deixa Cuba usar o dólar, e o dólar é a moeda internacional que se compra e se vende, Cuba não pode usar. Cabos submarinos que passam para trazer internet para o mundo inteiro, se tiver qualquer tecnologia estadunidense, não pode passar em Cuba. Um navio de turismo, se parar em Cuba, não pode entrar nos Estados Unidos. Então o embargo americano ele é terrível. Um país pequenininho, para sobreviver com o embargo americano e ainda ter condições de oferecer qualidade de vida, com saúde, educação e lazer para as pessoas, só sendo muito guerreiro, o que não é para poucos, o que não é para muitos, infelizmente. Cuba, se não fosse o embargo americano, seria um paraíso no meio do Caribe. Mas voltando aqui a gente. Então, se criar essa moeda, o que vai acontecer? Vai todo mundo virar Cuba, Venezuela, vai todo mundo passar fome, comer cachorro, coisa que ninguém nunca comeu cachorro na Venezuela, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Então a ideia é, se a gente se unir, vai todo mundo virar Cuba, Venezuela, Brasil, toda a América Latina, toda a América vai estar acabada. Por que essa ideia? Essa é uma doutrinação que vem sendo encunhada na gente pelos grandes imperialistas do mundo. Por quê? Porque eles são os senhores feudais, os donos dos engenhos, e nós somos os escravos, aqueles ao qual eles só querem explorar. Então ele vai sempre dizer para a gente, né, no subconsciente, de várias formas, que se a gente se unir, a gente vai quebrar, vai acabar, e eles não estão preocupados com eles, né? Estão preocupados com a gente, com o nosso bem-estar, o que é mentira. Eu vou dar um exemplo para quem já assistiu o filme O Menino da Porteira, vai entender muito bem. Se você não assistiu e gosta de música sertaneja, eu recomendo que você assista. Vou dar um resumo muito rápido, tá? As pessoas lá na cidade, acho que é Ouro Branco, as pessoas criavam gados, né? Os pequenos agricultores, produtores de gado, e tudo que eles tinham que vender para um grande fazendeiro lá, né, um coronel. Todos os gados, tudo tinham que vender para ele. Só que ele pagava o preço que ele queria e do jeito que ele queria. Assim somos nós, América Latina, vai fazendo uma ligação. América Latina. Nós vendemos para o Império Europeu e o Império Estadunidense. Do jeito que eles querem, paga quanto eles querem, da forma que eles querem. Nós não temos opção. Nós temos que vender para eles, porque só eles podem comprar. Assim como acontecia no filme. Tá? Então, quando eles tentavam vender para outras pessoas, o dono da fazenda lá, o coronel, ele ia na casa das pessoas, queimava as casas, destruía tudo, matava os gados e nunca dizia que era ele. Não, não sou eu, foi outra coisa e tal. Ou às vezes dizia na cara dura, porque ele era rico, poderoso, o que as pessoas, coitadas, podiam fazer? Nada. Então eles contratam lá o cara, que é o ator, é o cantor Daniel, e ele é um cara que leva os bois, né? Eu esqueci o nome disso agora, dessa profissão. Ele conduzia os bois, né? Então ele vai para esse cara, leva uma boiada lá para ele, e na volta esses agricultores, esses produtores de gado, eles querem pagar ele, para ele levar o gado, todo mundo se reunir, e aí, porque tipo, era muito pouquinho, uma fazendinha tinha 5 gados, eu tinha 10, tinha 15, tinha 20, não dá para pagar uma pessoa para levar tão pouco, mas se todo mundo se unisse, teria muito gado, assim daria para pagar, para ele levar para outra cidade, para outro lugar, onde a pessoa ia pagar muito melhor no gado daquelas pessoas. Só que o coronel não queria isso. Por quê? Porque se isso acontecesse, ele parava de explorar aquelas pessoas e ele queria mantê-las sob o seu sapato, sobre debaixo do seu servil, né? Ou servindo, explorando. Então assim é o imperialismo. Eu vou dar um exemplo, quando os Estados Unidos disse que tinha armas nucleares lá no Iraque, se eu não me engano, e aonde entraram no país, invadiram, não estou defendendo que o Iraque, estou dizendo que são santos, bons, nem ruins, estou dando um exemplo, disse que tinha armas nucleares, entraram lá, mataram lá o presidente, ditador, não sei, também não é importante, entrou lá e matou o cara porque disse que tinha armas nucleares. Nunca foi provado, nunca se achou.
Mas o que sabemos? Que ficaram lá, acho que 20 anos, explorando petróleo, mão de obras, riquezas, ou seja, o que o cara lá fazia, ia lá e queimava as casas, ele fez, se você não vende para mim do jeito que eu quero, eu vou lá, eu entro em guerra com você, eu acabo com você, porque eu sou poderoso. Assim como ele faz com Cuba. Cuba não quis se ajoelhar aos Estados Unidos, eles botam hoje o embargo, o que é uma guerra contra Cuba, assassino que mata pessoas todos os anos. Cuba foi o único país na América Latina a produzir a sua própria vacina de Covid e não tinha injeção, não tinha agulha, não tinha seringa, porque a seringa vinda dos Estados Unidos não podia vender para Cuba. Para salvar vidas, não podia vender. Mas então, a ideia que eles vão implantar é o seguinte, se você se unir, aqui vocês vão quebrar, vocês vão morrer. Eu estou te ajudando, eu sou bom, eu sou legal, estou te ajudando. Mas essa não é a verdade. Nós, o Brasil, é um país grande, tem condições de vender para muitos lugares, sim, mas nós temos aqui países pequenos, com economias pequenas, com pouca população. O Uruguai, se não me engano, tem 3 milhões de habitantes. É pequeno, não quer dizer que essa economia seja fraquinha. O Uruguai hoje é um ótimo país da América Latina para se viver, está entre os melhores do mundo, diga-se de passagem. Mas se todos nós aqui da América Latina, caribenha, nos unirmos, nós temos potencial para ter um grande bloco econômico como o da Europa, maior do que os Estados Unidos. E eles não querem isso, porque se nós nos unirmos, nós nos tornaremos fortes. E eles não querem isso. Então, ao invés da gente olhar para o europeu, que nos colonizou, que nos explorou e que nos coloniza, nos mantém em colônias até hoje e nos explora, vamos olhar para o cara do lado, para o argentino, para o peruano, para o chileno, para o cubano, para o cara da Guatemala, para o mexicano, que são nossos irmãos, são pobres como nós, sofrem como nós, têm as mesmas dificuldades como nós. São gente como a gente, as mesmas histórias, as mesmas origens. Então eles não querem que a gente olhe para o próximo, o nosso irmão. Nós temos que vê-los como os inimigos, e ele é o nosso amigo. O cara que nos explora, o cara que nos mantém lá embaixo no seu sapato, é aquele que dizem que nos salva. Então essa ideia do imperialismo, ele domina os países, explora e faz o que ele quer. Se vocês acharem que não ficou tão claro, quiser um vídeo onde eu fale mais detalhes somente sobre o imperialismo, deixe nos comentários que eu farei. Esse vídeo eu acabei falando mais sobre a ideia de um bloco forte e unido de toda a América Latina e Caribenha, para vocês entenderem que se nós nos unirmos e nos mantermos juntos, nós temos potencial para ser uma Europa, um bloco bem poderoso, bem forte. Assim nós podemos vender entre nós ou vender para fora, mas no nosso preço, do nosso valor, dando valor no nosso produto, na nossa mão de obra, não vendendo a troco de banana, pagando o que querem pagar, como querem pagar e quando pagar. Então, viva uma América Latina, Caribenha, forte e unida. O poder está nas nossas mãos, não nas mãos deles. Se você é novo aqui, se inscreva, deixa seu like, curte, comenta e compartilha aí embaixo. Até a próxima.